problema está no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora ele seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, Nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou. O sentido do celibato por amor ao reino dos céus é justamente isso. Há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso é nosso... Rapidinho. Fala galera, vídeo novo começando. E antes, já vai deixando o seu like aí e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, valeu. Minha primeira afirmação é: o celibato obrigatório do clero é antibíblico. Sim. Bem. Tudo bem. Posso só contextualizar a afirmação? Se a gente vai lá para Tito 1,6, a gente vê Paulo dizendo: um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de submissão. Então, se Paulo disse que o sacerdote ele pode ser casado, ter mulher, ter filhos, por que a Igreja Católica não permite? Então, antes de eu começar nos textos bíblicos, eu já gostaria de afirmar que o seguinte: nem Paulo foi casado. Então, se a gente fosse para poder ver nessa visão, então Paulo estava no sentido errado. Jesus Cristo também não era casado. Ele foi o sacerdote, o sumo sacerdote da nova aliança. Então, se a gente fosse ver nessa visão, então Jesus Cristo também não tinha que ser, né, o nosso líder. Posso responder? Posso responder? É que assim, você deixa claro, a afirmação é: o celibato obrigatório do clero antibíblico. Eu não estou sendo contra o celibato. Se alguém quiser ser celibatário, tem meu total apoio, inclusive, não tenho nada contra. A questão é o celibato obrigatório, ou seja, você impor o celibato como um pré-requisito para você ser parte do sacerdócio. Inclusive, o próprio Paulo, que você mencionou, que não foi... Rapidinho, só termino rapidinho. Inclusive, o próprio Paulo, que você disse que não foi casado, e há dúvidas acerca disso, porque há muitas evidências de que ele poderia ser viúvo, porque ele era membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio teria que ser casado, mas mesmo ele foi o mesmo apóstolo que citou exatamente o que eu falei ali em Tito 1,6, em 1 Timóteo 3, 1-5, quando ele diz que o presbítero e o bispo, inclusive, pode ser marido de uma só mulher, governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob a sua direção. Então, mesmo que ele próprio fosse solteiro, ele não impôs o celibato como condição para as outras pessoas que quisessem ocupar o sacerdócio. Não, mas aí, então, na igreja, ninguém obriga a pessoa a ser celibato. Temos muitas igrejas fora do país que os padres se tornam padres casados. A igreja não obriga. A Igreja Católica de Rito Latino. Então, a igreja não obriga. Não, peraí. Você está falando que na Igreja Católica Apostólica Romana, do Rito Latino, tem gente que é padre e que pode se casar. Nós temos... Peraí, deixa... Tudo bem? Tudo bem. O problema está no seu enunciado. O seu enunciado já é falho. Porque é o seguinte, o celibato, né, ele não é da essência do sacerdócio, embora ele seja uma disciplina. E, de fato, é bíblico de que, né, Nosso Senhor instituiu por direito divino que a igreja pudesse estabelecer disciplinas para regular uma vocação. O ponto é o seguinte, a superioridade do celibato sacerdotal, do celibato apostólico, isso sim, tem fundamento bíblico. Mas o celibato sacerdotal obrigatório da igreja latina, ele é uma disciplina eclesiástica que a igreja tem o direito de fazer, por direito divino de fazer, né? Mas na igreja oriental, por exemplo, não tem. Isso não quer dizer que o celibato não seja convenientíssimo ao sacerdócio. Cristo mesmo, ele foi celibatário, ele se dedicou. O sentido do celibato por amor ao reino dos céus é justamente isso. Há aqueles que se fazem eunucos por amor ao reino dos céus. Isso era nosso... Rapidinho, deixa eu só concluir. Isso era nosso Jesus Cristo junto com os apóstolos. Isso é, eunucos por amor ao reino dos céus, por quê? Porque se dedica de maneira imediata, indivisa e exclusiva ao fim último do homem, à redenção dos homens. Cristo não casou, né? Ele não desposou, não fez uso do matrimônio, porque ele se dedicou de maneira indivisa, imediata, à glória do Pai, à redenção do gênero humano. Ora, o sacerdócio, ele age em persona Christi, ele age na pessoa de Cristo. Então, nada mais convenientíssimo que ele se configurar ao gênero de vida de Jesus Cristo. Então, assim, a obrigação do celibato sacerdotal é uma disciplina eclesiástica,
né, fundada numa medida doutrinal. Certo, posso comentar? Sim. Que você fez vários comentários. Deixa eu só comentar cada um deles aí, depois você comenta, tá? Você falou, a igreja tem o direito de mudar a norma de disciplina, que você enfatizou Mudar? que apenas... Não. Aliás, deixa eu só fazer uma pergunta, então. Você concorda com a minha afirmação de que o celibato obrigatório do clero é antibíblico? Porque Não, você falou eu concordo. que é como norma de disciplina. Não, eu falei que o seu enunciado é errado. A igreja escolhe os seus clérigos dentre os célibes. Calma, a questão do título lá, a gente vai entrar lá rapidinho. Mas a igreja escolhe dos seus membros clérigos entre os célibes. Certo, então certo? se então, ele rapidinho. Quando na epístola de Tito, né, Tito 1.6, né, fala-se que o quê? Que o apóstolo não é que ele tenha se casado uma vez, é que ele tenha sido marido uma única vez. Marido de uma Isto só é, mulher. de uma só Ele mulher. tem uma vida, Exatamente, filhos. exatamente. Que ele tenha sido marido, não que Então, ele tenha, onde tem a se casado. imposição... Não tô falando que ele tem a Veja só. obrigação... Não, deixa eu só falar, porque você falou muito aqui. Eu citou vários versículos, quero comentar um a um. Eu tô respondendo o que você falou Não, pra mas é que responder. você falou uns 3 minutos aqui, não foi nada. Ó, ele não tá... No momento nenhum eu falei que tem uma imposição de que tem que ser marido de uma mulher. Se quiser ser celibatário, pode ser. O próprio Paulo, a gente viu que ela é solteira, mesmo que fosse casado antes. Agora, o meu ponto é o seguinte. Você falou, a igreja tem o direito de fazer isso porque é uma norma disciplinar. Agora, a igreja tem o Mateus direito 17. Sim, agora, a igreja tem o direito de passar por cima daquilo que a própria escritura Não afirma. passa por cima. Não passa por cima? Não, Porque de Paulo modo disse algum. que pode ser casado. Não. Paulo falou, eu queria que todos fossem como eu. O primeiro ele papa falou, ele da falou igreja isso em de Coríntios. vocês, Ele o falou, primeiro... Não, ele mas falou isso em Coríntios. quando Paulo E tem uma falou coisa chamada que privilégio calma, petrino. Tem uma coisa chamada... Uma coisa Não, cada eu vez. tô, mas espera É que concluir o raciocínio. Você deu vários argumentos, eu tô tentando comentar um a um, só que quando eu tento responder o primeiro, você já mete outro. Então, Eu tô respondendo primeiro a sua pergunta. Deixa eu falar. Você ter 3 argumentos, eu tentei responder o primeiro e você já me cortou. Vamos lá. Você falou dos eunucos. O contexto ali nem fala de padre. E, aliás, o padre também não é eunuco, né? Porque se você... Não, peraí, vamos voltar ao texto. Vamos pegar o texto. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Alguém nasceu celibatário. É isso que você está dizendo. Tá falando primeiro Outros do foram... físico. Calma, eu vou continuar, calma. Outros foram feitos assim pelo homem, ainda outros se fizeram eunucos por causa dos céus. Em que parte aqui que ele está falando de padre? Isso é não sexto. Isso não é... Isso Ele tá não falando é... dos apóstolos. Isso não é... Calma. Ele falou alguns. Não falou que eram os apóstolos. Mas ele falou, isso é um Agora, dom, isso é um vamos dom citar anexo, outro texto. isso Vamos é um- citar outro texto que você citou. Você citou 1 Coríntios 7. Olha o que o texto diz. Quanto aos outros assuntos que você escrever, é bom que o homem não toque mulher. Aí é o que você disse. Mas olha como o texto continua. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa. Não. E cada esposa um, seu é próprio bom marido. que se case, cada um por conta da imoralidade, para não ceder. Exatamente. Aí, E o que acontece na igreja mas católica Paulo em mesmo não muitos cedeu. casos? Não, Paulo mesmo não casou. Mas eu não falei que é Paulo obrigatório mesmo ser não casado. casou. Mas Eu falei que o celibato mas é para opcional. quem quer se dedicar ao ofício, ao serviço divino de maneira E imediata, onde foi que ele impôs isso como condição para o sacerdócio? Onde foi que ele impôs como condição? Não, mas como eu falei, é uma disciplina, não faz da essência, não faz da essência do sacerdócio. Vai mas é um acidente, Então, a gente vai voltar naquilo que eu afirmei. convenientíssimo. Então, a gente vai voltar naquilo que eu tem afirmei. fundamento bíblico. A gente vai voltar naquilo que eu afirmei. Você Agora- sabe que não tem nada da Bíblia Não impondo o disse que eu não celibato. sei que não tem. Não, Mas você acha que a igreja Eu tô tem a dizendo- autoridade eu não de acho. mudar aquilo que Não, tá na eu Bíblia? não acho, não mudou. Não acho que tem autoridade. Ué, Você que tá se a falando igreja... vamos lá. Você Se na tá fazendo Bíblia... non-secto. Se a Bíblia permite... Tá fazendo non-secto. Calma, vamos lá. Vamos com calma. Se a Bíblia tô indo permite com o calma. sacerdote Você se tá fazendo- casar e a igreja católica não permite, Não, da feita então a igreja que ele católica é sacerdote. contradiz a Não, Bíblia. claro que não. Da feita Como que que não? ele é sacerdote, ele não faz mais uso do matrimônio. Entendeu? Paulo, o único apóstolo que você tem notícia de que era casado era Pedro. E o Com primeiro certeza. papa, o mais Com certeza. importante. Mas quando ele foi papa, ele renunciou o uso do matrimônio. Ele renunciou ao claro, matrimônio? sem Você dúvida já leu alguma. Clemente de Sem dúvida Alexandria? alguma. Você já leu Clemente de Pois é, você já leu, pois é. Isso que eu Tá, tô eu vou falando pra citar você. aqui, já que- Olha só, Clemente de Alexandria fala só, as assistentes, tu vai falar, né, as assistentes poderiam ser esposas, mas ele não tinha relação com ela. Não, eu não falei isso. Fala, as Eu vou assistentes, citar. as mulheres Posso crentes. citar? Você vai citar mulher Posso crente. citar? Não. Claro que é, você vai citar as mulheres Eusébio crentes. Cesareia, História Eclesiástica, livro 3, Pois capítulo é. 30. Clemente de Alexandria disse, por causa dos que rechaçam... Posso só concluir a citação aqui? Deixa eu só concluir a citação que eu não tive tempo. Sim, aquela citação que ele não falou, não deixou eu continuar. Disse, conta-se, pois, que o bem-aventurado apóstolo Pedro, quando viu sua própria mulher sendo conduzida ao suplício, alegrou-se por seu chamamento e seu retorno para casa, e gritou forte para animá-la e consolá-la, chamando-a por seu nome, dizendo, ó tu, lembra-te do Senhor. Assim era o matrimônio dos bem-aventurados e a perfeita disposição dos mais queridos. Isso aqui quem diz é Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica, livro 3, capítulo 30, falando sobre uma citação de Clemente de Alexandria, que é o pai da igreja mais antiga ainda, do 2º século, falando que a esposa de Pedro continuou com ele até o martírio dela, como cristã. Então, claramente, ela não é como se ela tivesse morrido antes, como muitos católicos afirmam, ou como se Pedro tivesse abandonado ela, o que é ainda mais grotesco ainda, porque Paulo vai dizer, aquele que, aliás, eu tenho até a citação aqui certinho, só para não citar errado, né? Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Então, obviamente, Pedro não abandonou a sua esposa.
E aí, qual dos dois que... Não, Tá bom, pode ser. Bom, o tempo? Sim, Prazer, Lucas. Prazer. Tudo bom? Tudo. Eu me chamo Ian Rodrigues, eu sou católico greco-melquita de rito oriental e sou fundador do primeiro movimento que luta contra seitas no Brasil. Lucas, o que acontece? O seu argumento, meu querido, já começa errado. Porque você leva... como assim? Padre obrigatório antibíblico? Meu padre é casado, cara. Meu padre é casado. Sou daqui de São Paulo, tá? Não sou do Brasil. Fora não. Meu padre é casado, certo? Sou católico greco-melquita, uma igreja sui iuris ligada à Santa Sé. Como é que você, um cara que coloca um questionamento desse, não sabe que tem a sui iuris? Né? Posso responder? Não sabe, só um minutinho. Não sabe que tem a sui iuris, né? Não é ortodoxia, nada. E o clero é devidamente casado. A questão não é uma questão de tradição local, isso aí. Entendeu? Tá bom. Não. Vamos lá. Em momento nenhum eu falei que todas as igrejas católicas no mundo inteiro praticam isso. Isso aí é você que está tirando. No momento nenhum eu afirmei isso. Segundo, você falou, você é da igreja greco-melquita que permitem padres casados. Não importa, poderia ter 1 bilhão de padres casados em outras igrejas orientais. Se tivesse uma única igreja católica, a de rito latino no caso, que não permite, já é antibíblico. Mas já está errado. Aí já foi explicado. Já foi explicado. Como? Foi explicado por todos eles. Isso aí, isso que os queridos latinos aqui falaram, os irmãos latinos do rito, eles já explicaram. Porque é uma questão de tradição isso aí, meu querido. Vou voltar à pergunta. Então é uma questão de tradição. Então é tradição... Sim, costumes locais e tudo. Tá bom, tudo bem. A tradição tem autoridade para mudar o que está na escritura. Não, a escritura permite, a tradição então você tá negando São Paulo, que São Paulo era casado. A tradição... Era solteiro, celibatário, desculpa. Era o quê? Você tá falando 3 coisas diferentes agora? Não, você falou que tá mudando a Bíblia. Não, aonde? Paulo era solteiro de fato. Ele decidiu ser. Só que em momento nenhum eu falei que o celibato não pode existir. Eu falei do celibato obrigatório. Eu falei desde o começo. E vocês continuam atacando os fantasmas. E a igreja greco-melquita? Vocês continuam impondo... Cadê? Vamos lá. Vocês continuam assim? com esses espantalhos. Deixa eu falar rapidinho. Vocês continuam com esse espantalho como se eu estivesse indo contra o celibato. Tô falando do celibato obrigatório. Ou seja, você impor como pré-requisito para você ser padre, você ser celibatário. Mas na minha igreja não é assim. Mas eu tô nem aí com a tua igreja. Eu tô falando da igreja que faz isso, meu Deus. Peraí. Pausa aí. Sim, é verdade. Pode sair? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Adriano, sou católico apostólico romano. Um ponto muito importante para... perfeito. Um ponto muito importante é que essa regra do padre latino não casar, eles vieram de pedidos dos próprios padres, e isso não está instituído desde o começo da igreja primitiva. Isso veio do Concílio de Latrão. Então, isso não a proibição seria, vamos dizer o seguinte, a igreja, ela não obriga o padre a casar. O padre, ele tem essa escolha quando entra no próprio seminário. Tanto que há uma orientação dentro da igreja para isso. Então, você dizer que é proibido, você proibir uma coisa tem pessoas... Só uma correção. A igreja não proíbe que uma pessoa se case, mas ela proíbe que um padre se case. Se uma pessoa é padre hoje, ela pode amanhã se casar se ela quiser? Mas ela não quer. É a questão que a pessoa, quando entra no seminário... Mas a escritura, ela dá esse direito. Vamos lá. Eu vou citar um texto bíblico só, aí você pode comentar. 1 Coríntios 9:5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. Ou seja, a gente tem o direito, ele diz. Então vocês tiram esse direito que a própria escritura dá. Eu vou usar 2 escrituras. Vamos... Posso só falar a escritura? Que ele citou uma e eu queria citar uma outra. Perfeito. Segundo Tessalonicenses, número 2, versículo 15, estáis Mateus 19:12 diz, alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Esse texto fala de celibato obrigatório? Mas isso são pré-requisito para o sacerdócio? Mas isso é um texto que o próprio catecismo, no número 1579... Mas o catecismo está errado. Mas por que o catecismo está errado? Claro, porque o texto não fala de algo que seja obrigatório. O texto fala de algo opcional. Na mesa. Essa é a primeira mesa. Nós sentar? Ele tá falando que é... Nós tava em pé antes de 3, 2, 1.
Você vai ter o tempo de boa. Ó, faltam 3 minutos só, hein? Levanta a mão rápido. Faltam 3 minutos, tá? Eu sou o Lucas Clautal, eu sou advogado. Pois bem, a disciplina, o celibato é uma regra disciplinar. O tema que você propôs foi que o celibato obrigatório é antibíblico. Entretanto, não é obrigatório para todos os ritos o celibato sacerdotal. É uma disciplina apenas para o rito latino. Por quê? O entendimento é que o sacerdote age na pessoa de Cristo, in persona Christi. Portanto, Cristo, enquanto celibatário, é o modelo bíblico que os sacerdotes de rito latino seguem. São Paulo fala que o celibato é um estado de vida superior ao matrimônio. E, assim, você está citando o apóstolo Pedro, mas Pedro, segundo o consenso dos pais da igreja, foi continente. A disciplina de até então era continência perpétua. E eu cito Jerônimo, então. Cita aí, então. São Jerônimo vai falar o seguinte: uma vez recebidos no apostolado, os apóstolos renunciaram aos ofícios do casamento. E aí ele cita ainda, mais especificamente, São Pedro, na Contra Joviniano, livro 1. Só para eu encerrar aqui, que você ainda pontuou. Deixa eu só comentar isso aí que você marido falou, de uma só mulher. Vai acabar o tempo, né? Pode. Bom, primeiro, você citou um pai da igreja que é da passagem, da virada do século IV para o V. Você tem um do segundo século. Então, Tudo acho bem, que tem mas mais prioridade. Se você, inclusive, pegar as constituições apostólicas, que são do quarto século, também anteriores, a Jerônimo vai permitir à vontade que padre se case. Só no século XI que vai surgir uma norma disciplinar que impunha o celibato como algo obrigatório. Não, que eu ele vivia... falando da continência. Sim, mas ele vivia com sua esposa, até o martírio dela. É o que o texto diz. Não, ou mas ele vivia com relação... Não. Como é que você vai saber que ele tinha ou não? São Jerônimo, que é um pai da igreja. Mas o Jerônimo viu o Pedro lá com a mulher dele pra saber que não fazia nado com ela? Não, esse argumento é ridículo. Não, ridículo é o seu. Você tá falando que São Jerônimo... Como que Jerônimo vai saber isso Pois bem, que você tá dizendo? tudo bem. Vamos lá. O segundo argumento que tu usaste foi que marido de uma só mulher, sim, falando da disciplina antiga, certo? Só que o próprio Jerônimo, na mesma obra, vai dizer que aqui está se tratando, e ele é quem traduz, né, enfim, toda a questão da Vulgata, ele vai dizer, fica bastante claro, como já dissemos, que devemos entender não como esposas, mas aquelas mulheres que serviam com seus bens, ou seja, elas eram apenas auxiliadoras. Sim, o próprio texto bíblico refuta isso. O próprio texto bíblico refuta isso. Os pais da igreja têm um consenso de que, apesar de São Pedro ter sido o único apóstolo que era casado, da feita que ele começou o seu ministério público, São Pedro, ele renunciou aos direitos do casamento. Certo, agora deixa eu comentar o texto que você acabou de citar. Você falou que Paulo falava de cooperadoras com ele. O próprio Paulo refuta isso. Filipenses 4, 2-3, vai dizer: o que eu rogo ao Evódia e também a Sintique é que viva em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Ou seja, ele diz que Evódia e Sintique eram cooperadores dele. Entretanto, se a gente volta lá para o versículo de 1 Coríntios 9,5, ele diz: não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como faz outros apóstolos. Esposa crente é tu que está traduzindo assim, deixa claro. Auxiliadora. Deixa eu só concluir o raciocínio. Mas é a tua tradução que tá errada. Rapidinho. Ele diz que ele tinha o direito que ele não usava. Entretanto, ele tinha cooperadores. Então é óbvio que aqui ele não está falando de cooperadores. Você citou um pai da igreja, mas João Crisóstomo, quando ele vai citar esse versículo, ele vai dizer que é esposa. Então o seu argumento está na Bíblia e também na patrística. Então vamos lá, pelo contrário. São Jerônimo é um pai da igreja, tu concorda comigo? Óbvio, né? São Jerônimo vai dizer: acabou o tempo. O celibato sacerdotal no rito latino é uma mera disciplina, portanto não é imutável, mas é uma disciplina apostólica que vem desde os apóstolos, porque os apóstolos eram celibatários. A exceção de São Pedro, ele era continente perpétuo, mesmo antes do concílio de Nicéia. No concílio regional de Elvira, em 305, no cano 33, é ensinada a continência para os presbíteros e também para os bispos. Além disso, reitero que é uma disciplina, portanto pode ser desenvolvida, assim como o véu. Bom, você falou que é com exceção de São Pedro, só que eu li uma citação lá de Clemente de Alexandria falando dos outros apóstolos também, um pai da igreja do segundo século, vou até ler aqui. Clemente de Alexandria dá uma lista aqui dos apóstolos que foram comprovadamente casados, ou seja, vários apóstolos, e diz, ou também vão desaprovar os apóstolos. Porque você está me interrompendo, a gente combinou que não ia interromper nessa parte. Porque Pedro e Filipe criaram filhos, e mais, Filipe deu maridos às suas filhas, e ele continua fazendo uma lista de apóstolos casados.